Glória a Deus. Aproveitando, antes de entrar na palavra, eu quero ler aqui os dados bancários. Nosso irmão Bruno já está colocando ali o banner ali na tela. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. Também tem a chave Pix, alphaville ccacristã.org.br. Aquela quantia que você sentir no teu coração de fazer na obra de Deus. É isso que você faça. Oferte aquilo que Deus põe no teu coração. E o Senhor te compensará. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João, capítulo 3. João capítulo 3, verso que diz assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluias. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como se pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas
manifestadas, porque são feitas em Deus. Amém. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Nicodemos, considerado um mestre, um rabi, um mestre conhecido da lei, né? Quando eles chamavam um homem, naquela época de mestre, rabi, era um homem que era um intérprete da lei, né? Um conhecedor da lei, né? E antes eram os rabinos, esses rabi, para vocês terem ideia, como que foi evoluindo a situação. Eles eram copistas, apenas homens que copiavam a lei em pergaminhos, para sempre ter à disposição. Mas eles foram se especializando no assunto, né, escrevendo, e eles reproduziam a lei, então eles ficaram muito bem entendidos numa discussão, em um diálogo, falando sobre a lei mosaica. É a mesma coisa, vamos abrir aqui rápido um parênteses, é a mesma coisa você que, vamos supor, você faz um certo curso, uma certa faculdade, vamos supor que você gosta de escrever todo dia um assunto, algo sobre um determinado, uma matéria, vamos dizer, é um assunto bem diferenciado do que você estuda na faculdade. Por exemplo, quem estuda história, por exemplo, deseja falar sobre os presidentes, sobre a República Velha, por exemplo. Então ele vai focar nesse assunto, República Velha, né, a antiga presidência. Ou seja, ele vai ficar ali, vai escrever sobre os presidentes, fala como que foi a época econômica, como que foi os conflitos, né? Como que foi a ascensão de cada presidente, que os primeiros presidentes eram todos militares, lembrando isso também. Então ele vai focar nos 3 primeiros presidentes ali, e falou, ó, esse. Então imagina ele sempre focando nesse estudo. Ele vai se tornar um perito, com certeza. Ele vai falar sobre a história antiga do Brasil. É mais ou menos, só para vocês entenderem. Então, um mestre da lei, um rabino, na verdade, ele era um copista no passado. Mas de tanto eles copiar, escrever ali, eles foram ficando entendidos no assunto, não só apenas copiando. Eles iam lendo, claro, com certeza, parava ali e futuramente foram chamados de rabi, mestres, ou seja, mestres, né? Então, Nicodemos era um mestre, um rabino. Então ele, com certeza, ele ouviu falar dos feitos de Jesus. Alguns estudiosos apontam que quando ele procura o Senhor à noite, é porque ele não queria criar um conflito com os demais judeus, ou seja, ali os fariseus, né, a cúpula religiosa dos judeus. Então ele dá a entender que ele não queria ficar numa briga, no meio de campo ali na briga. Porque, lógico, se esse realmente foi o verdadeiro motivo, iam falar para ele assim, Nicodemos, como que é isso? Se você conhece a lei, você faz parte aqui, né, dos doutores aqui, como que você vai confraternizar com um homem que nós estamos observando ele de longe, parece que ele é um charlatão, né? Parece que ele quer seduzir o povo, criar uma sedição nova aí. Como que é isso? Dava a entender isso. Alguns estudiosos apontam para esse lado, porque fala assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, né? Ou seja, ele foi de noite. Então ele estava ali entre os fariseus, conhecia muito bem a lei, e ele era um príncipe entre os judeus também, ou seja, era uma figura importante entre os judeus. Ele não era simplesmente, não desprezando, mas ele não era somente um mestre da lei, não era somente um fariseu, né? Não era só isso. Ele era príncipe dos judeus, ele tinha uma representação muito forte ali, um papel importante. Então ele, para não ser confrontado, alguns estudiosos apontam que ele marcou esse encontro com o Senhor Jesus à noite. E Jesus, muito inteligente, muito sábio, entendeu isso e aceitou o seu convite para conversar com ele. E ele fala assim, bem mestre, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, senão, se Deus não for com ele.
Aí Jesus responde, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entende, ele pergunta, e como pode um homem nascer de novo, Senhor? Sendo já velho, ele poderia, porventura, a retornar, a voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus responde para ele, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele completa, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos ficou um pouco sem entender, nascido do Espírito, nascido da carne. Aí o Senhor responde para ele, fala assim, eu falo assim, não fique maravilhado porque eu falei, necessário é nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ele ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus ainda fala para ele assim, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Né? Sabe, igreja, às vezes o conhecimento não é errado de forma nenhuma, mas se não se cumprir na sua vida, aqueles que ainda não se aproximaram do Senhor, que para poder entrar no reino dos céus não é pela carne, não é simplesmente por filosofia humana. E olha que Nicodemos, ele não detinha a filosofia humana, ele detinha a lei mosaica, é diferente, mas mesmo assim eles estavam fora, porque eles não estavam entendendo a vinda do Filho do Homem, eles não estavam entendendo o cumprimento das Escrituras. O interessante disso tudo é que ele era mestre em Israel, ele tinha que saber que estava ali nas Escrituras, ainda mais um profeta Isaías, o profeta messiânico, profecias acerca da vinda do Messias. Estavam todos apercebidos, estavam todos ali sem entender a palavra que estava sendo ministrada. Olha só, o próprio Mestre, o próprio Jesus, o meu Salvador, o teu Salvador, estava ali, ao vivo e a cores falando com ele. Que interessante. Só que o bom ainda é que ele teve um pequeno discernimento e fala assim, olha Senhor, olha Jesus, ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pelo menos isso ele teve discernimento. Por isso que ele respeita o Senhor e fala, olha, preciso falar contigo, preciso entender você. Esse encontro com Jesus era isso. Você quer ter um encontro com Deus, meu irmão? Qual é a tua dúvida? Irmã, qual é a tua dúvida, servo de Deus? Ou você que vai na igreja de vez em quando, sem compromisso, ouve a palavra, tem aquele momento de aflição, ouve a palavra, louva ao Senhor, ouve hinos no seu carro, estou na sua casa, você coloca um fone de ouvido, mas ainda você não está entendendo o teu chamado. Não adianta, não é filosofia humana que vai fazer você entender, porque a Bíblia diz que a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Esse homem teve o privilégio de encontrar com o Senhor Jesus e ouvir essas grandezas. Olha só que ainda fala aqui, que o Senhor responde para ele assim, esse versículo, para acho que a maioria unânime do evangelho, do cristianismo, o versículo 16, o capítulo 3, ele é a parte central de todo o evangelho, porque olha o que ele diz, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo aqui, essa passagem bíblica, ela é central, ela é o motivo da Bíblia estar aqui, na nossa frente, aqui, aberta aqui no púlpito, na sua casa. Essa passagem bíblica aqui é o motivo principal de eu estar aqui. Você está no seu lar glorificando a Deus, você sabendo que existe uma salvação, uma coroa da vida eterna te esperando. Para muitos, você fala assim, irmão Cosmo, será que esse negócio de salvação é verdadeira? Falou, olha, você não estaria aí assistindo esse culto, você não estaria com essa Bíblia na sua casa aí aberta agora nesse momento se você tivesse dúvida. O reino dos céus, ele é verdadeiro, e a palavra do Senhor diz que o reino do Senhor é tomada à força.
Sabe, por isso que ele falou, porfiai por entrar pela porta estreita, porque grande é a porta, larga é a porta e o caminho da perdição. Lembra quando eu sempre falo nas minhas palavras, o mundo ele seduz, o mundo ele oferece, não que é pecado você usufruir o que está no mundo, porque estamos nessa terra, precisamos andar nela, precisamos sobreviver, trabalhar, comprar roupa, alimento. Eu quero falar, poxa, é pecado eu comprar um carro num valor altíssimo? Eu falo, não, se Deus te abençoe, deu condições, compre. Porque o próprio Salomão, ele disse, tudo é vaidade debaixo dos céus. Então, tudo é vaidade. Um carro simples é vaidade, um carro bom, muito caro é vaidade, uma roupa boa é vaidade, uma roupa simples. Você entendeu? Não é pecado você usufruir o que Deus te permite nessa terra, porque você ainda está vivo. O Paulo mesmo fala, se não é para vocês estarem aqui, se fosse necessário, era necessário vos tirar do mundo. Mas a Bíblia do Senhor diz assim, a palavra do Senhor, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esse mundo ele seduz, ele faz o cristão olhar por um certo momento para trás. Quer fazer o cristão olhar para trás e falar, olha só, fui para tal lugar ali, uma vida diferente, as pessoas conversam diferente. Aí você olha, eu indo naquela igrejinha lá, dando glória a Deus, cantando hino. Será que isso não é cafona, não? Olha o que Deus me faz falar nessa tarde aqui. Não é cafona, meu irmão. Não é cafona, irmã. Servir a Deus é o maior privilégio da raça humana, do homem, é servir a Deus. O versículo 16 aqui deixou olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, resumindo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 18 vem aqui uma respostinha não muito agradável. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê, glória a Deus. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Então dê glória a Deus aí, porque você não é condenado. Mas a palavra do Senhor já diz, aquele que não crê, ele já está condenado. Porque ele não crê no nome do Senhor Jesus, ele não crê no Filho de Deus. Então se arrependa, nesta tarde aí, se havia alguma dúvida no seu coração sobre a pessoa de Jesus Cristo, se havia alguma dúvida sobre o Mestre, se abriu alguma dúvida quando você era convidado de vez em quando, alguém te convidava, olha, vamos na igreja, o que você está fazendo? Vamos lá ver uma palavra, você não tem vontade de ir lá? Vamos lá, tira esse peso das costas aí, tira esse peso. Olha o que Jesus falou assim, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E aprendei que eu sou manso e humilde, e tomai o meu jugo que é suave. Então, meu irmão, quando você entrega a tua vida ao Senhor Jesus, quando você, irmã, serva de Deus, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, o fardo dele é leve, não é que não o fardo do mundo, que é pesado, angustioso. Você levanta de madrugada sem sono, não consegue, aquela insônia, aquela perturbação não te deixa dormir. Aquela preocupação com as coisas desta vida não te deixa em paz. É remédio para dor de cabeça, é toda hora você comprando remédio e não passa. A palavra do Senhor diz que o justo, ele pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor levanta. Então nesta tarde, ainda que você caia 7 vezes, o Senhor te levanta, e a salvação para você, se você quiser, meu irmão, pegue firme na mão do Senhor, deixe Ele guiar a tua vida, deixe Ele te salvar, que o Espírito Santo de Deus te guie nesta tarde. Deixa Ele ser teu mestre, deixa Ele ser tua bússola, assim como o navegador precisa de uma bússola para se orientar no mar. Deixe que a palavra de Deus te oriente também nesta tarde, e não somente nesta tarde, mas pelo resto da tua vida, até o Senhor Jesus voltar. E quem sabe é hoje, quem sabe Ele volta amanhã, quem sabe Ele volta daqui a 1 minuto, quem sabe Ele volta daqui à tarde, quem sabe até o final dessa tarde Ele volta. Não sabemos a vinda do Filho do Homem,
E bem-aventurado, a Bíblia, a palavra de Deus fala assim, o próprio Jesus dizendo, bem-aventurado aquele que não viu e creu, porque Nicodemos viu ele. Nicodemos, a Bíblia não fala que Nicodemos saiu dali batendo palma, falou, Senhor, mestre Jesus, eu te reconheço como Salvador deste mundo, eis-me aqui. Não, só houve um bate-papo ali e terminou aquele assunto. Mas olha, no versículo 22 diz assim, e depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali como eles o batizava. Em um momento fala, fica aí aberto, no momento fala se Nicodemos falou, não, Senhor, eu creio no Senhor Jesus, eu creio, eu quero ser salvo. Ele não fala. Em nenhum momento também diz que ele falou, olha, Jesus, mestre, eu entendo a sua posição, Senhor, realmente ninguém faz os sinais que o Senhor faz se não for de Deus, mas eu tenho minhas dúvidas ainda. Também não fala, fica um intervalo, fica aqueles famosos 3 pontinhos, sabe, um intervalo. Enfim, não sabemos o que aconteceu ao final, a conclusão desse diálogo, se Nicodemos creu no Senhor Jesus, a casa dele toda, ou ele saiu dali, tipo, ainda meio desconfiado. Igreja, servo e serva do Senhor, nesta tarde, não saia desconfiado, não fique pensando se é uma palavra, por quê? Será que a Bíblia é verdadeira? Não, creia no Senhor Jesus, que será salvo você e a tua casa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para salvar a humanidade. O meu Deus, Ele tem poder, creia nele nesta tarde, que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Todos juntos, vamos agradecer ao Senhor nesta tarde. Senhor nosso Deus, meu Pai, eu te glorifico, meu Pai, nesta tarde, onde mais uma vez foi me dada a oportunidade de ministrar a tua santa e bendita palavra, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, tu é o Criador dos céus e da terra, Pai eterno e santo e reto juiz. Meu Deus, guarda o teu povo, Senhor, despede o teu povo em paz, porque já estão alimentados. Senhor, continua visitando os teus filhos e as tuas filhas que estão ali online nos seus lares, ou quem sabe no horário deles já estão no seu trabalho. Senhor Jesus, Senhor, atende o clamor de cada um, atende a petição, a oração, visitando o lar deles, visitando seu celeiro, visitando seus parentes. Senhor, eu te peço, Senhor, que seja uma quarta-feira abençoada, seja um resto dessa semana abençoado na tua presença. Deus de providência, Deus de mistérios, Deus de revelação, vai revelando os teus propósitos à tua igreja, vai revelando os teus propósitos, meu Pai, aos teus servos e às tuas servas. Deus, Espírito Santo do Senhor, que nesta tarde, meu Pai, baixa o teu decreto a respeito da tua igreja, Pai, guardando o teu povo debaixo das tuas mãos, que haja salvação, meu Pai, que a dúvida que esteve em Nicodemos, Senhor, que não seja mais a dúvida de ninguém nesse dia, que não seja mais a dúvida de ninguém nesta tarde, Pai, mas que seja para a honra e a glória do teu santo nome, que aquele que tinha dúvida fique agora, meu Pai, sabendo que só o Senhor é Deus, porque ninguém, meu Senhor, ninguém pode fazer milagre, ninguém pode fazer grandes sinais, se Deus não for com ele. Foi isso que Nicodemos falou, e nós, Senhor Jesus, ele salvou a humanidade. A palavra do Senhor diz no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que o mundo fosse salvo, e não perdido. Então estamos aqui hoje, Pai. Se estamos aqui porque obedecemos o teu chamado, cumprindo aquele propósito daquele dia, há mais de 2000 anos atrás. Senhor, fala conosco, despede o teu povo então. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo o sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém.